Nunca fale com um homem sem antes falar com Deus. Se você está buscando uma direção de Deus para a tua vida, se você está prestes a tomar uma decisão, se você precisa ter uma conversa com uma pessoa, com uma liderança, e não sabe como começar essa conversa, não sabe o que falar, não sabe o que fazer, Deus preparou esse vídeo para a tua vida. Você não clicou à toa. Eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida. Nesse vídeo eu quero falar a respeito da soberania de Deus sobre todas as coisas e quero também aqui narrar brevemente testemunhos onde eu experimentei a direção de Deus, a soberania de Deus sobre a minha vida, onde eu disse assim, meu Deus, Deus ele trata como quer, faz como quer e ele é Deus mesmo, não tem jeito. Ele governa sobre todas as coisas. Tanto que quero ler um versículo com você aqui, um versículo base. Anote esse versículo aí na sua agenda, na sua Bíblia, no seu celular, que é Salmo 103, versículo 19. O Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus e o seu reino domina sobre tudo. Deus está no controle de todas as coisas. Não há ser humano, não há homem, não há rei, não há pessoa que está fora do controle e da soberania de Deus. Então, por isso, antes de você tomar uma atitude, tomar uma decisão, antes de você partir para essa conversa, porque talvez você está pensando assim, meu Deus, eu preciso falar com essa pessoa, eu preciso ir nessa entrevista de emprego, eu não sei o que falar, o que a pessoa vai dizer, o que a pessoa vai pensar. Talvez a pessoa está com o coração fechado, coração duro, você quer pedir perdão para a pessoa, só que você está com medo. Então, por isso que essa direção que Deus está te dando por meio desse vídeo vai te abrir a mente, vai te esclarecer as coisas. Vamos começar então pela Bíblia. Nós vamos ver que o povo judeu havia recebido um decreto de morte. Amã havia arquitetado um plano ali diabólico e todos os judeus já tinham data marcada para morrer. E aí nós vamos ver o quê? O que Esther faz? Quando o Mardoqueu envia mensageiros a Esther e narra a situação para ela, ela diz assim, olha, eu e as minhas servas vamos jejuar por 3 dias e não vamos beber água por 3 dias. Ou seja, qual era a intenção de Esther? Ir até o rei e fazer uma mediação diante do rei por esta causa. Mas nós vemos o exemplo de Esther aqui, que antes dela falar com o rei, ela fala primeiro com o rei dos reis, que é o nosso Senhor. Então, antes dela ir ao encontro do rei, ela ora, ela jejua, ela consagra a sua vida para que Deus trabalhasse no coração do rei e fosse favorável a ela. E nós vamos ver no texto sagrado que quando ela se apresenta diante do rei, nós vamos ver que o rei estende o seu cetro para ela. Mas aqui está o segredo. Antes do rei da terra estender, escute bem, uma palavra profética para a tua vida. Antes do rei da terra estender o cetro para ela, foi o rei dos céus que estendeu o cetro para a rainha Esther. Então, essa é uma palavra para a tua vida. Antes do homem na terra abrir a porta para você, é o Deus dos céus que está abrindo as portas para você e que está dando direção para a sua vida. Nós temos uma outra ocasião também que Jacó estava temeroso, porque Esaú havia jurado ele de morte. Esaú disse que quando encontrasse ele, certamente iria matá-lo. Inclusive, Esaú havia traçado um plano no seu coração para tirar a vida de Jacó. Mas nós vamos ver em Gênesis 32 que ali no Val de Jaboque, Jacó ele luta com o anjo, Jacó ele luta com Deus e ele prevalece. Ou seja, depois desta luta, depois dele ter prevalecido contra Deus, nós vamos ver que ele encontra com Esaú e esse encontro é um encontro de paz. Por quê? Porque antes dele vencer Esaú, entre aspas, ele venceu Deus. Venceu Deus entre aspas. Ou seja, ele prevaleceu contra Deus. Antes dele falar com o homem, antes dele encontrar com o homem, ele se encontrou com Deus. E talvez é isto que está faltando para você. Você está perdido, você não sabe o que fazer, mas entra dentro do teu quarto. Ora, nós temos vários vídeos de jejum aqui. Jejum espiritual. Jejua, ora, consagra, busca a direção de Deus para a tua vida. E se isso for de Deus,
Deus ele vai abrir as portas com certeza. Deus ele vai quebrantar o coração da pessoa. Deus ele vai tratar com uma pessoa que muitas vezes é até ímpia. Deus ele vai tratar com essa pessoa, ele vai quebrantar o coração dessa pessoa, a fim de que você tenha a resposta desejada. E se não for também, Deus também ele vai te dar outra direção, porque muitas vezes Deus ele nos dá um não para nos empurrar, para nos levar para onde ele quer que nós estejamos. Temos o exemplo também de Neemias. Nós vamos ver que Neemias, ele ora, jejua, e quando ele se apresenta diante do rei, e o rei vê a sua tristeza, ele fala, o rei pergunta para Neemias, Neemias, o que você quer que eu te faça? Olha como Deus trabalha, olha como Deus age. Então, por isso que é importante nós orarmos sempre, antes de tomar uma decisão, antes de falar com alguém, que é o tema desse vídeo. Nunca fale com os homens sem antes falar com Deus. E eu, como disse, eu experimentei isso por 2 vezes. A primeira vez que nós experimentamos a soberania de Deus e como Deus trata com os corações, como Deus muda as circunstâncias, como Deus tem a capacidade, o poder de mudar a mente do homem. Eu tive 2 grandes experiências nesse aspecto. A primeira experiência foi há muito tempo atrás, eu ainda era solteiro. A minha mãe e meu pai resolveram vender a casa. Eu já era adulto, né? Resolveram vender a casa. Só que o lugar para onde a gente ia morar era um lugar muito longe e não tinha igreja. Eu fiquei muito preocupado. Eu disse, meu Deus, e agora como é que eu vou congregar? E após a minha mãe fazer esta venda da casa, ela se arrependeu. Porque ela pensou melhor, ela refletiu melhor e disse, nossa, não quero mudar daqui. Ainda tem mais um tempo aqui. Tá, minha mãe e o meu pai fizeram a venda por contrato e tinha uma multa a se pagar. Então, se a minha mãe pedisse para cancelar aquele contrato de venda, com certeza ali o comprador que estava comprando a nossa casa, ele tinha total direito de exigir uma multa. E aí o que nós fizemos? Na época já crente, nós apresentamos isso ao Senhor, nós oramos a Deus. E a minha mãe, posso trazer a minha mãe aqui um dia para ela contar, nós estávamos no culto, e aí na hora da oferta, minha mãe ela tinha 70 centavos. Ela tomou aqueles 70 centavos e disse, Senhor, é tudo que eu tenho, e realmente era tudo que ela tinha. E ela colocou ali como oferta, dizendo, Deus, age na minha causa. Trabalha na minha causa. É lógico que Deus não agiu por causa da oferta, mas ali foi uma entrega, ali foi uma oferta de todo o coração, ali foi uma expressão de dependência de Deus, porque ela não tinha o dinheiro para pagar aquela quebra de contrato, mas tudo que ela tinha, ela colocou diante de Deus. E aí vem o milagre. No outro dia, a pessoa que tinha comprado a nossa casa, ela tinha comprado na época, 2004, ela tinha comprado a nossa casa por 15 mil reais. Eu lembro como se fosse hoje, né? O rapaz chegou em casa e quando chegou em casa, ele chamou meu pai e minha mãe, eu posso conversar com vocês à parte? E aí sabe o que aconteceu? Ele disse assim, olha, ontem conversando com a minha esposa, né, nós encontramos uma outra casa e nós não queremos ficar mais com a casa de vocês. Então, quanto que vocês querem para a gente anular esse contrato? Eu me lembro que na época minha mãe pediu R$1.000. R$1.000 era muita coisa. Se eu não me engano, acho que o salário era por volta de 200, R$250. Não lembro. Se você lembrar quanto que era o salário mínimo em 2004, deixa nos comentários. E aí a minha mãe pediu R$1.000. Ele disse, não, R$1.000 não tem como. Eu te dou 500. E aí a minha mãe pegou, minha mãe e meu pai aceitou os R$500. E aquilo que era motivo, digamos assim, de derrota para nós, minha mãe não tinha nada, não tinha condições, não queria o negócio, não tinha dinheiro para cancelar aquele negócio, cancelar aquele contrato. Aquilo Deus transformou numa situação de vitória, que além da gente ter o contrato cancelado por iniciativa dele, ele ainda pagou uma multa de R$500 para minha mãe, até porque ele tinha uma grana legal. Mas como nós oramos e buscamos e falamos primeiramente com Deus, antes de falar com o homem, Deus tratou desse negócio e Deus fez esse milagre extraordinário. Porque Deus, ele é Senhor de todas as coisas, tudo pertence a Ele. Não há nada, não há coisa, não há homem que possa fugir da sua soberania, que possa confrontar o seu querer. Jó 42:2 diz, bem sei que tudo podes e nenhum dos teus pensamentos podem ser frustrados. Então,
seja lá a circunstância, a situação que você está vivendo, fale primeiramente com Deus. Tranca a porta do seu quarto e fala: Deus, se isso não é da vontade do Senhor, então arranca isso de mim, arranca isso do meu coração. Diga não para mim, me dá outra direção, me dá outro rumo. Mas se isso é do Senhor, então quebranta o coração dessa pessoa. Trata com essa pessoa. Muda o pensamento dessa pessoa, porque eu vou falar com ela. E que a tua mão me conduza e manifeste seu poder sobre mim. Vamos orar. Vamos orar para o Senhor abençoar você nessa causa. Soberano Deus e eterno Pai, em nome do seu amado Filho Jesus de Nazaré, apresenta a vida dessa pessoa que está assistindo esse vídeo, que está prestes a ter esse encontro, a ter essa entrevista, a ter essa conversa. Que o Senhor quebrante, Pai, o coração da outra pessoa. Que o Senhor dobre o coração da outra pessoa. E que o Senhor também dê sabedoria para essa pessoa que está assistindo esse vídeo, no que falar, no que fazer, para que ela esteja instruída na orientação do Teu Espírito Santo. Que assim seja, Senhor Jesus. Te pedimos, para a honra e glória e louvor do Teu Filho. Amém. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, deixa o seu like e compartilhe esse vídeo com outra pessoa.